Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em Gênesis, capítulo 21. E olha, essa não é só uma história antiga, não. É um verdadeiro drama familiar, com uma tensão altíssima. Pensa só, promessas divinas, ciúmes, decisões difíceis e tudo isso ecoando por milênios. É a história de dois filhos, Isaque e Ismael, que vai acabar definindo o destino de nações inteiras. Vamos nessa? E o ponto de partida é essa frase, essa explosão de alegria da Sara. É bom lembrar que, capítulos atrás, o riso dela foi bem diferente, né? Foi um riso de incredulidade, de achar impossível ser mãe naquela idade. E agora, essa mesma reação se transforma em pura alegria, em exultação. Esse riso é o coração de tudo que a gente vai ver no começo, e é um tema que vai se desenrolar de um jeito bem complexo. Então, a primeira parte da nossa conversa foca exatamente nisso, no cumprimento de uma promessa que parecia humanamente impossível e na alegria que simplesmente transbordou com a chegada de Isaac. É muito interessante notar a ênfase que o texto dá aqui. A repetição dessa ideia de cumprimento, como havia dito, no tempo exato que Deus havia prometido, deixa muito claro que o nascimento de Isaac não foi um acaso do destino. Foi, na verdade, a realização cuidadosa, meticulosa de um plano divino. Depois de décadas de espera, finalmente a promessa feita a Abraão e Sara se torna realidade. E para a gente ter uma ideia do tamanho do milagre, o texto faz questão de registrar a idade de Abraão, 100 anos, e Sara já tinha 90. Do ponto de vista biológico, humano era simplesmente impossível, era um caso encerrado. Esse número, 100 anos, serve exatamente para destacar que esse nascimento é um ato da soberania de Deus, uma intervenção direta que desafia toda a nossa lógica. E o nome do menino? Ah, o nome dele é a chave para entender tudo isso. Isaac, no hebraico Yitzhak, significa literalmente ele ri. Esse nome é genial, porque ele ecoa não só o riso de incredulidade de Sara lá atrás, mas também o riso de alegria de Abraão quando ele recebeu a promessa. O nome de Isaac se torna então um memorial eterno da fidelidade de Deus, que é capaz de transformar a nossa dúvida em uma grande celebração. Mas como em muitos dramas familiares da vida real, a alegria não apaga as tensões que já existiam, né? A chegada de Isaac, que era o herdeiro tão esperado da promessa, acaba acendendo um conflito que estava ali, só esperando uma faísca para explodir. Vamos ver agora como a casa de Abraão se divide. E o palco de toda essa crise é uma festa. Imagina a cena, uma grande celebração pelo desmame de Isaac, que era um marco cultural importantíssimo na época, tipo uma formatura. E é justamente nesse momento de alegria pública que a rivalidade entre os dois filhos de Abraão vem à tona com força total, forçando uma escolha que ninguém queria fazer. E aqui vem a exigência duríssima de Sara. Ela vê Ismael brincando ou, como algumas traduções sugerem, caçoando. O mais impressionante é que o verbo hebraico usado aqui é mitzashek, que vem da mesma raiz do nome de Isaac, Yitzhak. Ou seja, para Sara, Ismael estava isacando, zombando do significado do seu filho. Para ela, aquilo não era uma brincadeira de criança. Era um desafio direto ao status de Isaac como verdadeiro herdeiro. E a reação dela é de uma mãe protegendo a promessa de Deus na vida do seu filho a qualquer custo. E a reação de Abraão é de uma angústia profunda. O coração dele fica em pedaços. Ismael era o seu primogênito, seu filho. O texto faz questão de dizer que a dor dele era por causa de seu filho. A decisão que Sara exige dele o joga num conflito terrível. De um lado, a lealdade à sua esposa, a mãe do filho da promessa. Do outro, o amor de pai pelo seu primeiro filho. Uma escolha impossível. É nesse beco sem saída, nesse momento de decisão, que Deus intervém. E a resposta de Deus é surpreendente. Ele não escolhe um lado, mas traça dois futuros. Ele confirma que a linhagem da aliança vai passar por Isaac, validando a preocupação de Sara, mas ao mesmo tempo, ele faz uma promessa paralela para Abraão. Ismael não vai ser abandonado. Pelo contrário, dele também vai surgir uma grande nação. Deus está orquestrando dois destinos diferentes, mas ambos debaixo do seu cuidado. Com a decisão tomada, o foco da história muda completamente. A gente sai daquela tensão do acampamento e segue a jornada desesperada de Agar e Ismael, sozinhos na imensidão silenciosa e implacável do deserto. A jornada deles é uma sequência de cortar o coração. Eles saem com o mínimo de suprimentos. Aí vem aquele momento devastador em que a última gota d'água acaba. A atitude de uma mãe que, em desespero total, se afasta para não ver o próprio filho morrer.
O choro dela se mistura ao choro dele, e é ali, no ponto mais baixo que um ser humano pode chegar, que vem a intervenção divina. Um anjo fala, a promessa sobre Ismael é confirmada de novo, e um poço de água, a vida, aparece. É uma cena de desespero absoluto transformado em salvação milagrosa. Mas esse resgate de Ismael não é só sobre sobrevivência, não. Tem um propósito muito maior. A partir daqui, a história se amplia para mostrar como Deus está, na verdade, lançando as bases não de uma, mas de duas futuras nações. Aqui a gente vê esses dois destinos correndo em paralelo. Isaac é o filho da aliança, a linhagem através da qual as promessas específicas de Deus para Abraão vão continuar. E Ismael? Bom, ele recebe uma promessa diferente, mas igualmente divina. Ele também vai se tornar uma grande nação e com a presença e a proteção de Deus. Ambos os filhos fazem parte do grande plano, ainda que com papéis bem diferentes. E a promessa se cumpre. O texto resume a vida de Ismael de forma bem direta. Ele não só sobrevive, como ele prospera naquele ambiente hostil do deserto, se tornando um arqueiro muito habilidoso. A frase mais importante aqui é: Deus estava com o menino. Isso confirma que, mesmo longe da casa de Abraão, ele nunca esteve longe do cuidado de Deus. Enquanto o destino de Ismael se desenrolava lá no deserto, Abraão, por sua vez, estava enfrentando os próprios desafios para garantir o futuro de Isaac na Terra Prometida. E no Antigo Oriente Próximo, o futuro dependia de uma coisa essencial: água. A gente precisa entender o que um poço significava naquela época. Não era só uma fonte de água, como a gente abre a torneira hoje. Um poço era um ativo econômico valiosíssimo, um símbolo de poder e a prova do direito legal sobre a terra. Uma briga por um poço não era uma briguinha de vizinhos, era uma questão geopolítica séria, uma questão de vida ou morte. É por isso que esse tratado com Abimeleque, o rei da região, é tão importante. O acordo entre eles é uma negociação política cuidadosa. Abimeleque percebe que Deus está com Abraão e espertamente busca uma aliança de paz. Abraão concorda, mas usa a oportunidade para garantir seus direitos sobre um poço que estava sendo disputado. E as 7 cordeiras que ele oferece não são um pagamento. Elas são um testemunho público, um tipo de documento vivo que provava legalmente que o poço era dele. E assim, o local ganha um nome para comemorar esse acordo: Berseba, que pode significar Poço do Juramento ou Poço dos 7, por causa das 7 cordeiras. O nome eterniza o pacto que garantiu para Abraão não só água, mas direitos legais e estabilidade, fortalecendo a posição dele na terra da promessa. E a gente termina com essa reflexão. Gênesis 21 mostra de um jeito impressionante como uma história de alegria, ciúme e dor, dentro de uma única família, acaba se desdobrando nos destinos de povos inteiros. A relação entre Isaac e Ismael cria um padrão de separação e de promessas paralelas que continua ressoando ao longo de toda a história. É um lembrete poderoso de como as nossas decisões, as nossas escolhas pessoais e familiares podem ter consequências gigantescas e duradouras.